Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este primeiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que traz para nós como título o legado de Elias. E nós temos aí como texto áureo, segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Glória a Deus. Então aqui nós vamos hoje começar aí a falar sobre o ministério do substituto do profeta Elias, sobre Eliseu, e vamos ver que Elias foi enviado por Deus no final do seu ministério, e Deus ainda queria então que ele fizesse três coisas. Era preciso que ele ungisse Hazael como rei da Síria, era preciso que ele ungisse o novo rei sobre Israel, que era Jeú, e era preciso que ele ungisse um profeta em seu lugar. Veja bem que por último Deus diz que era para ele ungir o profeta em seu lugar. Mas é evidente aqui que, devido ao tempo que ainda ia demorar para ele ungir o rei de Israel, o rei da Síria, então a primeira coisa que ele tinha que fazer era ungir um profeta em seu lugar. Era um ajudante que ele ia arrumar no final do seu ministério. O próprio Elias não iria ele mesmo ungir o rei de Israel e nem o rei da Síria. Tanto é que quem ungiu o rei da Síria foi já o substituto de Elias, foi já o Eliseu, e quem ungiu Jeú como rei foi um filho de um profeta. É claro que se Deus mandou Elias fazer isso, esses que fizeram isso foram mandados por Elias, foram orientados por Elias como fazer isso, e eles foram fazer. Não precisava ele ir pessoalmente fazer isso. Por que não foi pessoalmente? Porque ele era muito conhecido. Então nós vemos aqui que Eliseu ficou conhecido como aquele que servia a Elias, conhecido como aquele que deitava água sobre as mãos do Elias. Então sempre que Elias ia fazer uma refeição, que ia lavar a mão, quem jogava água sobre as suas mãos para ele lavar era exatamente aquele que estava aprendendo dele a ser ao mesmo tempo servo e ao mesmo tempo ser um grande profeta, que levava sobre ele a responsabilidade de substituir um profeta como Elias, conhecido como profeta de intimidade com Deus, de poder, e um servo de Deus com uma moral bem elevada e uma pessoa muito espiritual, pessoa muito conhecida e uma pessoa que nós vemos que era íntegro realmente. Um homem realmente, homem de Deus. Eliseu então veio para substituir e conseguiu substituir Elias à altura. Eliseu conseguiu exercer um ministério invejável, que ele conseguiu ser instrumento de Deus para fazer o dobro dos sinais que aconteceram no ministério de Elias, e também ele foi um profeta que corrigiu muito daquilo que Elias tinha de errado. Elias, que era um homem que muitas vezes não tolerava as pessoas, não gastava tempo com as pessoas, não tinha assim um relacionamento horizontal, Eliseu já evoluiu muito nesse campo aí. Eliseu já era um homem que se dedicava muito às pessoas, gastava tempo com as pessoas. Ele não gastou muito tempo combatendo
os reis, combatendo o pecado. Ele gastou muito tempo com as pessoas, na intimidade das pessoas, ajudando as pessoas, ensinando as pessoas, inclusive os filhos dos profetas, aqueles homens que haviam sido mortos por Jezabel e Acabe, e ele ainda foi em auxílio a esses profetas, a esses filhos de profetas. Ele os orientou, os ajudou, os incentivou a continuar o ministério de seus pais. E pelo que nós vemos, ele ajudou muito ainda a escola de profetas e ajudou muitas pessoas na sua época. Então, assim como Elias foi muito conhecido, Eliseu também se tornou um homem muito conhecido em sua época. E aqui no texto áureo onde nós vemos, Josafá pergunta onde está aí o profeta de Deus. Já vários profetas apareceram, deram mensagem, mas ele queria ouvir um profeta de confiança realmente. E é indicado então para ele o profeta íntegro, de moral, de qualidade espiritual, de intimidade com Deus. E esse é Eliseu, o substituto de Elias. A nossa verdade prática diz: através do ministério de Eliseu, aprendemos que os grandes homens foram aqueles que aprenderam a servir. Então veja bem que para Eliseu assumir o seu ministério, ele teve uma preparação, um período que pode variar aí de 5 anos até 7 anos. Se nós olharmos aí que nesse período teve uma guerra, né, de Acabe contra o rei da Síria, que durou aí 2 anos, foi um ano de lutas terríveis, e depois o outro ano, e depois houve 3 anos de paz. Então 3 mais 2 aí já são 5, e nós sabemos que depois disso ainda teve mais 2 anos do reinado de Acasias, né? Já o filho de Acabe. Então só aí já dá 7 anos, e todo esse período Elias estava ali ensinando Eliseu. Elias não tinha ainda subido. Então foi um período de muito treinamento, de discipulado. Eliseu aprendeu vários tipos de relacionamentos: o relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas, o relacionamento com os profetas, os filhos dos profetas, na escola de profetas. Ele aprendeu sobre milagres que Deus operava. Então, ele foi um aprendizado geral junto a um professor excelente que era Elias, para depois então assumir o seu ministério. Então, como é que ele chegou a ser um grande profeta? Porque ele passou por um período de treinamento, período de intimidade com Deus, um período em que ele pôde aprender realmente, porque ele era servo. Ele aprendia de Elias, ele andava com Elias por toda parte. Que coisa maravilhosa quando alguém tem um referencial, né? Quando alguém tem alguém que você possa confiar inteiramente, andar com essa pessoa, que você possa seguir os passos dessa pessoa. Muito importante quando você consegue achar um homem de Deus, para que você ande perto dele e você possa aprender com ele. E Eliseu teve essa grande sorte, né? Teve essa grande misericórdia de Deus sobre ele, graça de Deus sobre ele, para que ele aprendesse, porque ele não frequentava antes a escola de profetas, ele cuidava de bois. Então Deus o chamou, achou nele um coração sincero, um desejo de servir a Deus, e Deus o escolheu para ser profeta. Existiam muitos profetas, existiam muitos filhos de profetas, mas Deus escolheu foi Eliseu, e ele então teve que ser preparado. Ele não frequentava antes a escola de profetas. Então vamos ver que ele realmente foi um homem que serviu a Deus, foi um homem que aprendeu a servir Elias, que era o seu mestre, até ele poder assumir o ministério. Então veja bem que ele não começou logo sendo profeta, mas ele foi aprender o que era ser um profeta de Deus. E veja bem que o profeta naquela época não era apenas falar, mas ele tinha que ter uma fé muito grande, ele tinha que orar muito, ele tinha que aprender a palavra de Deus,
que ele tinha também que ser um homem valente, que pegava a espada e era capaz de matar os inimigos de Deus. Porque Eliseu não foi chamado só para falar, nem só para ser usado em milagres, mas também para matar os inimigos de Deus. É o que está escrito na palavra de Deus. Ele foi servir ainda até o rei da Síria, ajudando a matar os inimigos de Deus. Depois, ainda foi matar aqueles que fugiam da espada do rei de Israel. E ele foi ajudar a matar. Então, ele era um homem também guerreiro, que aprendeu, ele teve que aprender. Antes ele cuidava depois, de arado, de arar a terra. Ele não era soldado também, mas teve que aprender também a ser um soldado de Deus. Então, o profeta de Deus não é brincadeira ser um profeta de Deus. É preciso ser alguém que tenha coragem de enfrentar os inimigos de Deus. Hoje, um profeta de Deus não vai enfrentar ninguém com a espada, mas ele enfrenta falando, né, pregando a palavra de Deus, ensinando, corrigindo as pessoas, mostrando o caminho correto e exortando realmente as pessoas. É preciso fazer um trabalho de coragem. Ele vai enfrentar inimigos de Deus, ele vai enfrentar oposição. E sempre que ele falar a palavra de Deus, sempre que ele trouxer a mensagem de Deus às pessoas que estão erradas, que estão em pecado, essas pessoas, algumas vão se converter, mas muitas vão se levantar contra o profeta. Então o profeta deve saber que ele é uma pessoa perseguida, muitas vezes odiada, até pelos que estão dentro da própria igreja. Então é um ministério difícil e, se nós olharmos de uma maneira geral, parece um ministério em extinção na igreja hoje. Porque aqueles que surgem são logo combatidos, massacrados, não dão oportunidade para ele na igreja, sufocam o seu ministério. Mas é um perigo que acontece na igreja de hoje. Porque as pessoas pecam e vivem com pecado encoberto dentro da igreja porque não existe profeta. Então, sem profecia, o povo se corrompe, né? Sem não havendo profeta, o povo se corrompe. Não tem ninguém para revelar o oculto. Então, até que se descubra que alguém está em pecado, ele já está em pecado há muito tempo, já causou um grande estrago na igreja. E aí acontecem os grandes escândalos e várias pessoas se desviam do Evangelho. Por quê? Pela falta de um profeta para revelar esse pecado, para revelar essas coisas que acontecem encobertamente dentro da igreja. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe aí, 1 de Reis 19, 16, 17, 19 a 21. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirá os reis de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então Eliseu ungiria aí 3 pessoas: o rei da Síria, o rei de Israel e também um profeta que substituiria o profeta Elias, que é Eliseu. Nós vemos aí que Eliseu morava em Abel-Meolá. Depois nós vamos ver que ele diz: olha,